E se eu te dissesse que 9 alpinistas experientes uma vez cortaram sua própria barraca por dentro no meio de uma nevasca, fugiram descalços para um clima de 30 graus negativos, e alguns deles acabaram com ferimentos tão graves que pareciam vítimas de um acidente de carro? E se eu te dissesse que quando seus corpos foram finalmente descobertos meses depois, alguns estavam sem olhos, línguas e lábios, enquanto outros tinham roupas radioativas e queimaduras de terceiro grau? E se eu te dissesse que por mais de 60 anos, este incidente gerou teorias envolvendo tudo, desde testes secretos de armas soviéticas até encontros com a CIA, de raios de calor a literais ataques de ET? Este é o incidente da passagem de Dyatlov, e hoje vamos além do mistério superficial para explorar não apenas o que aconteceu, mas por que este caso se tornou o terreno fértil definitivo para teorias da conspiração, como o sigilo soviético piorou tudo, e o que a história real nos ensina sobre a psicologia humana ao enfrentar o desconhecido. Fique comigo, porque ao final desta investigação, você entenderá por que este caso capturou a imaginação do mundo por décadas e por que a verdade pode, na verdade, ser mais aterrorizante do que qualquer teoria da conspiração. A expedição que se tornou um pesadelo. Para verdadeiramente entender o incidente da passagem de Dyatlov, precisamos primeiro entender quem eram essas pessoas e por que suas mortes se tornaram tão infames. Este não foi apenas mais um acidente de caminhada. Eram 9 das melhores mentes jovens da União Soviética, estudantes universitários e recém-formados do Instituto Politécnico dos Urais que estavam embarcando no que deveria ter sido a aventura de suas vidas. No final de janeiro de 1959, eles partiram para uma jornada de 16 dias através das montanhas Urais, uma viagem que os levaria através do território pertencente ao povo nativo. Mansi os exporia a algumas das condições de inverno mais severas imagináveis. A expedição foi ideia de Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos cujo nome se tornaria para sempre sinônimo de um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Dyatlov havia cuidadosamente planejado uma rota que, embora desafiadora, foi projetada para evitar as travessias de montanha mais perigosas, mantendo-se nas terras baixas. Este grupo não era composto de alpinistas amadores de fim de semana. Eram caminhantes experientes e esquiadores habilidosos que entendiam os riscos do montanhismo de inverno. Estavam bem preparados, bem equipados, e por todas as contas, sabiam exatamente no que estavam se metendo. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante, mesmo antes da tragédia se desenrolar. Logo antes da expedição partir, a administração da universidade fez uma adição misteriosa de última hora ao grupo. Seu nome era Semyon Zolotaryov, e ele era diferente de qualquer outra pessoa da equipe. Com 37 anos, ele era 15 anos mais velho que a maioria dos outros membros. Era um veterano endurecido da Segunda Guerra Mundial, seu corpo coberto de tatuagens, cortando uma figura imponente um tanto intimidadora entre os estudantes universitários de rosto jovem. A universidade nunca explicou por que Zolotaryov foi adicionado à expedição, e esta inclusão inexplicada mais tarde alimentaria uma das teorias da conspiração mais persistentes em torno do incidente. Muitos viriam a suspeitar que Zolotaryov era na verdade da KGB, plantado dentro do grupo por razões que permaneceriam obscuras por décadas. Em 23 de janeiro, o grupo partiu para Sverdlovsk, seu ponto de partida para a expedição. Os dias que se seguiram foram documentados em detalhes notáveis através de diários pessoais, um diário comunal e fotografias tiradas pelos membros do grupo. Esses materiais recuperados mais tarde permitiriam aos investigadores montar uma imagem vívida dos primeiros dias da expedição, e o que mostravam era absolutamente normal da melhor maneira possível. As fotografias retratavam exatamente o que você esperaria. Um grupo de jovens felizes em uma aventura, sorrindo para a câmera, ajudando uns aos outros através de terreno difícil, desfrutando da camaradagem que vem com desafio compartilhado e propósito.
Quando o grupo se aproximava de seu ponto de partida, a tragédia deu seu primeiro golpe, embora ninguém pudesse saber na época. Yuri Yudin, um dos membros da equipe, experimentou uma grave crise de ciática. A dor incapacitante tornou impossível para ele continuar, e em 28 de janeiro, ele foi forçado a abandonar a expedição. Seus amigos ficaram desapontados, ele estava devastado, mas eles se abraçaram para se despedir e seguiram caminhos separados. Yudin voltou para casa, enquanto os outros 9 continuaram para as montanhas. Ele não tinha como saber que esta condição médica dolorosa acabará de salvar sua vida. Ele seria o único membro da expedição de Dyatlov a sobreviver, embora passasse o resto de seus dias assombrado pelo que aconteceu com seus amigos. O grupo nunca foi visto vivo novamente. 8 dias após a data esperada de retorno, quando o grupo não fez contato, membros da família frenéticos começaram a ligar para a universidade e funcionários locais do Partido Comunista. A resposta foi imediata e massiva. Grupos de busca foram organizados, compreendendo colegas, estudantes, caçadores mansi locais que conheciam o terreno intimamente, guardas prisionais, policiais e até elementos do exército soviético. Por 5 dias eles procuraram, seguindo quaisquer pistas que pudessem encontrar, até 26 de fevereiro, quando um dos grupos de busca tropeçou em algo que lançaria um dos mistérios mais duradouros do século XX. A descoberta que mudou tudo. A barraca foi encontrada nas encostas de uma montanha que os mansi chamavam de Kolasiako, que se traduz ominosamente como Montanha Morta. O grupo de busca havia seguido as marcas de esqui do grupo por um dia inteiro antes de fazer a descoberta, e o que encontraram desafiava toda explicação lógica. A barraca estava localizada acima da linha das árvores, parcialmente enterrada na neve, mas essa não era a parte perturbadora. Dentro da barraca, tudo estava estranhamente normal. Todo o equipamento do grupo ainda estava cuidadosamente arranjado como se tivessem acabado de se acomodar para a noite. Suas botas de esqui, equipamento estavam empilhados perto da entrada. A comida estava disposta em pratos, completamente intocada, como se o jantar tivesse sido interrompido no meio da refeição. Tudo sugeria que o grupo estava se preparando para uma noite de rotina em seu acampamento. Tudo, isto é, exceto por um detalhe crucial. Não havia corpos. Nenhum único dos 9 alpinistas foi encontrado dentro ou perto da barraca. E então os buscadores notaram algo que enviou arrepios pelas suas espinhas. A barraca havia sido cortada de um lado. No início, os investigadores se perguntaram se alguém tinha cortado seu caminho para dentro da barraca de fora, talvez em algum tipo de ataque. Mas quando uma costureira que por acaso estava visitando a delegacia de polícia examinou a barraca, ela fez uma observação chocante que mudou completamente a natureza da investigação. Os cortes haviam sido feitos de dentro. Os próprios alpinistas haviam cortado seu caminho para fora de sua própria barraca. Pense no que isso significa por um momento. Eram montanhistas experientes que entendiam o valor de seu equipamento e o perigo de exposição em frio extremo. Sua barraca era sua linha de vida, seu abrigo dos elementos brutais. No entanto, algo os havia compelido a destruir seu próprio abrigo e fugir para a noite. As implicações eram impressionantes e profundamente perturbadoras. Os grupos de busca expandiram seus esforços, seguindo as pegadas que levavam para longe da barraca em direção à linha das árvores. As marcas contavam uma história horrível. As pegadas claramente mostravam que quase nenhum do grupo tinha calçado suas botas antes de fugir. Algumas pegadas indicavam pés descalços, caminhando pela neve. Lembre-se, a temperatura naquela noite estava em torno de 13 graus Fahrenheit. Negativos, o que é 25 Celsius negativos, com rajadas de vento que teriam tornado a temperatura efetiva ainda mais mortal. Essas não eram as marcas de pessoas tomando uma decisão racional.
Essas eram as marcas de pessoas fugindo em terror absoluto. Várias centenas de metros da barraca, na linha das árvores, os buscadores fizeram sua primeira descoberta. Sombria. 2 corpos jaziam ao lado dos restos de uma pequena fogueira sob uma árvore cedro alta. Mas a condição desses corpos apenas aprofundou o mistério em vez de resolvê-lo. Ambos estavam vestidos apenas com suas roupas íntimas, apesar do frio letal. Um tinha dedos enegrecidos e queimaduras de 3º grau na canela e no pé. Mais perturbador, dentro da boca desta pessoa estava um pedaço de carne que havia sido mordido de sua própria mão direita. O outro corpo tinha cabelo queimado de um lado da cabeça e estava usando uma meia carbonizada. Quando os investigadores examinaram a árvore cedro mais de perto, eles encontraram algo igualmente intrigante. 12 a 15 pés acima do tronco, eles descobriram pedaços de pele rasgada e trapos de roupas presos em galhos. Vários galhos estavam quebrados nesta altura. Alguém havia subido alto nesta árvore, mas por quê? No meio de uma noite de inverno, em uma nevasca, vestindo apenas roupas íntimas, alguém havia subido 15 pés em uma árvore e rasgado sua pele e roupa no processo. As descobertas continuaram. Mais 2 corpos foram encontrados mais acima na encosta, posicionados como se estivessem tentando voltar para a barraca. Um 5º corpo foi descoberto alguns dias depois, também aparentemente tentando retornar ao acampamento. Este corpo tinha uma pequena fratura no crânio. Todos os 5 corpos descobertos tinham cortes, contusões e arranhões extensos. Os ferimentos sugeriam violência, mas não havia evidência de mais ninguém tendo estado na cena. Nenhuma arma foi encontrada. Nenhum sinal de luta com outras pessoas. Relatórios toxicológicos voltaram completamente limpos, descartando envenenamento ou comportamento induzido por drogas. Neste ponto, os investigadores estavam trabalhando sob a suposição de que algum tipo de homicídio havia ocorrido, mas cada peça de evidência parecia contradizer esta teoria. Com 4 corpos ainda desaparecidos, as autoridades esperavam que sua descoberta pudesse fornecer a chave para entender o que havia acontecido naquela montanha. Eles estariam errados. O mistério estava prestes a ficar muito, muito pior. Os corpos que desafiaram explicação. Conforme o inverno dava lugar à primavera e a neve começava a derreter, um caçador Mansi fez uma descoberta que provaria ser crucial para a investigação. Cerca de 250 pés da árvore cedro onde os 2 primeiros corpos haviam sido encontrados, ele descobriu os restos de um abrigo de neve improvisado. Dentro havia galhos arranjados como cama, junto com alguns itens de roupa, calças de algodão preto com uma perna faltando e a metade esquerda de um suéter de mulher. Isso sugeria que pelo menos alguns do grupo haviam tentado criar abrigo de emergência e sobrevivido por algum tempo depois de fugir da barraca. As autoridades começaram a sondar sistematicamente a neve ao redor deste abrigo, procurando pelos 4 corpos restantes. O que encontraram enterrado sob 10 pés de neve em um leito rochoso de riacho transformaria o incidente da passagem de Atlov de uma tragédia intrigante em algo que parecia desafiar explicação natural. Os ferimentos nesses 4 corpos eram catastróficos e completamente diferentes de qualquer coisa encontrada nas primeiras 5 vítimas. Um corpo tinha um ferimento na cabeça tão grave que pedaços de crânio haviam sido cravados no cérebro. 2 outros tinham peitos esmagados com múltiplas costelas quebradas. Um tinha uma hemorragia no ventrículo direito do coração. Mas talvez o mais perturbador, um corpo estava sem seus lábios, outro estava sem seus olhos, língua e parte do lábio superior. O médico legista notou que a força necessária para causar tais ferimentos seria semelhante ao que você esperaria ver em vítimas de um acidente de carro sério. No entanto, essas pessoas foram encontradas em um leito remoto de riacho de montanha, a quilômetros de qualquer estrada ou veículo.
A roupa nesses 4 corpos forneceu outra pista crucial sobre a linha do tempo dos eventos. Eles estavam usando pedaços de roupa que haviam sido cortados ou removidos dos 5 corpos descobertos anteriormente. Isso indicava que esses 4 haviam sobrevivido mais tempo que seus companheiros e haviam tirado roupas dos mortos em uma tentativa desesperada de se manterem aquecidos. Esta foi uma decisão de sobrevivência racional, uma que mostrava que esses indivíduos ainda estavam pensando claramente mesmo nas circunstâncias mais desesperadas. Mas então veio o detalhe que lançaria 1000 teorias da conspiração. Várias peças de roupa desses 4 corpos foram encontradas emitindo níveis muito altos de radiação. Um especialista radiológico que examinou a evidência testemunhou que, como os corpos haviam sido expostos à água corrente por vários meses, os níveis originais de radiação devem ter sido significativamente mais altos do que o detectado. Este único fato se tornaria a fundação para décadas de especulação sobre testes de armas secretas, acidentes nucleares e encobrimentos governamentais. Em 28 de maio de 1959, a investigação oficial foi abruptamente encerrada. A razão declarada foi direta. A investigação havia sido aberta para determinar se um homicídio havia ocorrido. O que quer que tivesse acontecido com esses 9 alpinistas, estava claro que eles não haviam sido assassinados por outra pessoa. A conclusão oficial foi vaga e insatisfatória. As mortes foram atribuídas a uma força compulsiva desconhecida que os alpinistas não puderam superar. Nenhum detalhe adicional foi fornecido. Nenhuma explicação foi oferecida. O caso foi encerrado, e isso deveria ter sido o fim. Mas é claro, não foi. O encerramento abrupto da investigação, combinado com a evidência bizarra e inexplicável, criou uma tempestade perfeita para teorias da conspiração. Na União Soviética, onde o sigilo governamental era a norma e a confiança em explicações oficiais era baixa, as pessoas imediatamente começaram a suspeitar de um encobrimento. Se o governo não estava sendo transparente, as pessoas raciocinavam, deve ser porque eles tinham algo a esconder. As teorias da conspiração que agarraram uma nação. O que aconteceu a seguir é um estudo fascinante sobre como mistérios evoluem quando explicações oficiais estão ausentes ou insatisfatórias. O incidente da passagem de Atlov se tornou uma tela em branco sobre a qual as pessoas projetaram seus medos, suas suspeitas de governo e sua fascinação com o desconhecido. Dezenas de teorias surgiram, variando do plausível ao absolutamente extravagante, e cada teoria nos diz tanto sobre a sociedade que a criou quanto sobre o incidente em si. Uma das primeiras e mais persistentes teorias envolvia testes militares soviéticos secretos. De acordo com esta explicação, o grupo havia inadvertidamente vagado para dentro ou perto de um local de testes de armas. Um lançamento de míssil deu errado, chovendo detritos sobre sua barraca e forçando-os a fugir. Isso explicaria as queimaduras de terceiro grau encontradas em alguns corpos e possivelmente a presença de material radioativo. A teoria ganhou tração adicional da presença suspeita de Semyon Zolotaryov, o veterano mais velho que havia sido misteriosamente adicionado ao grupo no último minuto. Talvez, teorizaram, Zolotaryov fosse na verdade da KGB, designado para monitorar o grupo enquanto passavam por território militar sensível. Quando algo deu errado com um teste de armas, o exército soviético acidentalmente matou o grupo ou deliberadamente os eliminou para encobrir um experimento fracassado. Esta teoria tinha várias coisas a seu favor. Primeiro, se alinhava com o que as pessoas sabiam sobre o sigilo soviético e a disposição do governo de sacrificar indivíduos pela segurança do Estado. Segundo, explicava vários dos aspectos mais intrigantes do caso, incluindo a radiação, as queimaduras e o encerramento abrupto da investigação. Terceiro, se encaixava perfeitamente com a paranoia da Guerra Fria e a suposição de que governos estavam constantemente conduzindo experimentos secretos perigosos.
O problema era que não explicava tudo. Por que o grupo cortaria seu caminho para fora de sua própria barraca? Por que eles fugiriam sem roupas se o perigo era de cima? E por que não havia vestígios de atividade militar na área? Uma versão ainda mais elaborada da teoria militar envolvia os americanos. Alguns teóricos propuseram que Zolotaryov não era apenas KGB, mas estava na verdade envolvido em algum tipo de operação de inteligência. Ou acordo que deu errado. Talvez ele tivesse arranjado um encontro com operativos da CIA ou mercenários americanos nas montanhas. Quando o acordo deu errado, os americanos mataram todo o grupo para eliminar testemunhas. Yuri Yudin, o sobrevivente que havia sido forçado a abandonar a viagem devido à ciática, passaria toda a sua vida insistindo que o grupo havia sido removido de sua barraca sob mira de arma e assassinado, seja por agentes da CIA americana ou pelo próprio exército soviético. Esta teoria era ainda mais dramática e atraía aqueles que viam a Guerra Fria como um jogo de xadrez mortal, jogado com vidas humanas. Mas sofria de ainda mais problemas lógicos. Como operativos americanos penetrariam tão profundamente em território soviético? Por que eles usariam métodos tão elaborados? Novamente, por que os alpinistas cortariam seu caminho para fora de sua própria barraca? Então havia as teorias que se aventuravam no verdadeiramente bizarro. Um investigador afirmou ter encontrado marcas de queimadura em várias árvores perto do local e concluiu que algum tipo de raio de calor ou arma de energia direcionada havia sido usada nos alpinistas. Ele apoiou esta conclusão apontando para relatórios de residentes locais que alegaram ter visto estranhas bolas de luz no céu por volta da época do incidente. Esses relatórios de luzes misteriosas eram reais. Múltiplas testemunhas da área relataram ter visto fenômenos aéreos incomuns, o que apenas adicionou combustível à especulação. Uma das câmeras do grupo continha uma fotografia final que alguns interpretaram como evidência dessas luzes misteriosas. A imagem mostrava estranhos clarões e traços de luz contra um fundo preto. No entanto, como especialistas em fotografia mais tarde apontariam, este é na verdade um artefato comum da exposição final em uma câmera de filme, especialmente quando o obturador é acidentalmente acionado na escuridão. Ainda assim, para aqueles convencidos de envolvimento governamental ou atividade paranormal, esta fotografia se tornou evidência crucial. Talvez a teoria mais sensacional envolvesse a possibilidade de um ataque de ET. Uma fotografia recuperada da expedição mostrava o que alguns interpretaram como uma figura escura e volumosa entre as árvores. O grupo poderia ter encontrado alguma criatura desconhecida nas montanhas? O povo Mansi tinha suas próprias lendas sobre a montanha, afinal, e havia uma razão pela qual eles a chamavam de Montanha Morta. No entanto, esta teoria desmoronou sob escrutínio. Nenhuma marca além das dos 9 alpinistas foi encontrada. Nenhuma evidência de qualquer animal grande, conhecido ou desconhecido, apareceu em qualquer lugar na cena. A figura na fotografia era quase certamente apenas um dos membros da equipe fotografado em condições de iluminação precárias. O que é fascinante sobre todas essas teorias é o que elas revelam sobre a necessidade humana de explicação, especialmente quando confrontados com tragédia. Ficamos desconfortáveis com aleatoriedade e acidente. Queremos que nossas histórias tenham vilões claros e motivos compreensíveis. Um teste de armas secretas ou uma conspiração governamental é, de certa forma, mais reconfortante do que a alternativa, que às vezes coisas terríveis acontecem por razões mundanas, que a natureza pode ser arbitrariamente cruel, e que até pessoas experientes e preparadas podem cair vítimas de uma série de circunstâncias infelizes. A psicologia da conspiração e o poder do sigilo. Antes de chegarmos ao que realmente aconteceu na Montanha Morta, vale a pena tirar um momento para entender por que este caso se tornou um terreno tão fértil para teorias da conspiração e o que isso nos diz sobre como processamos tragédia e incerteza.
O incidente da passagem de Dyatlov é um estudo de caso perfeito sobre como o sigilo oficial, lacunas de informação e mistério genuíno se combinam para criar um ambiente onde a especulação próspera. Primeiro, considere o contexto. Este incidente ocorreu na União Soviética em 1959, durante o auge da Guerra Fria. Esta era uma sociedade onde o sigilo governamental não era apenas comum, mas esperado. Os cidadãos haviam aprendido a não confiar em explicações oficiais porque explicações oficiais eram frequentemente incompletas, enganosas ou completamente falsas. O governo soviético tinha um histórico bem documentado de encobrir acidentes, suprimir informações sobre testes militares e mentir para seu próprio povo sobre questões de segurança pública. Quando as autoridades disseram que os alpinistas morreram de uma força compulsiva desconhecida e então abruptamente encerraram a investigação, as pessoas tinham todas as razões para serem céticas. Segundo, a evidência em si era genuinamente bizarra. Se os corpos tivessem simplesmente sido encontrados congelados até a morte, espalhados entre a barraca e a linha das árvores, teria sido uma tragédia, mas não um mistério. As pessoas poderiam ter aceitado que o grupo se perdeu em uma nevasca, ficou desorientado e sucumbiu ao frio. Mas a evidência não apoiava essa narrativa simples. A barraca cortada, as roupas faltando, os ferimentos internos graves, a radiação, as queimaduras de terceiro grau, as partes do corpo faltando, cada um desses detalhes parecia exigir uma explicação extraordinária. Quando você combina evidência genuinamente estranha com um governo conhecido por sigilo e engano, teorias da conspiração se tornam quase inevitáveis. Terceiro, há um fenômeno psicológico em ação aqui que pesquisadores chamam de viés de proporcionalidade. Esta é a tendência humana de acreditar que grandes eventos devem ter grandes causas. Quando algo tão dramático e trágico como 9 mortes ocorre, especialmente mortes envolvendo pessoas jovens com toda a vida pela frente, nossas mentes resistem à ideia de que a causa pode ser relativamente simples ou mundana. Um teste de armas secretas parece proporcional a 9 mortes. Um encobrimento governamental parece proporcional a tal tragédia. Mas um acidente? Uma série de decisões ruins sob estresse? Essas explicações parecem muito pequenas, muito aleatórias, muito insatisfatórias. Mas aqui está a questão sobre teorias da conspiração. Embora frequentemente estejam erradas, nem sempre estão erradas em existir. Às vezes, explicações oficiais realmente são incompletas ou falsas. Às vezes, governos realmente encobrem coisas. O desafio é distinguir entre ceticismo saudável e paranoia infundada, entre fazer boas perguntas e pular para conclusões injustificadas. No caso da passagem de Dyatlov, as teorias da conspiração persistiram por tanto tempo em parte porque a investigação oficial realmente havia sido inadequada. Perguntas importantes realmente haviam sido deixadas sem resposta. O caso realmente havia sido encerrado rápido demais sem explicação suficiente. O que realmente aconteceu? A ciência da catástrofe. Em 2019, 60 anos após a tragédia, as autoridades russas tomaram a decisão de reabrir a investigação sobre o incidente da passagem de Dyatlov. Esta decisão foi parcialmente impulsionada pelo interesse público continuado no caso e parcialmente por avanços na ciência forense e técnicas de investigação que poderiam lançar nova luz sobre o que aconteceu. A nova investigação foi liderada por Andrei Kuryakov, um promotor que abordou o caso com novos olhos e ferramentas modernas. Um dos primeiros avanços veio de uma fonte inesperada, fotogrametria. Ao analisar cuidadosamente as fotografias da investigação original da cena, a equipe de Kuryakov foi capaz de determinar que a localização real da barraca estava a várias centenas de pés de onde se acreditava originalmente estar. Isso pode parecer um detalhe menor, mas provou ser absolutamente crucial para entender a tragédia. A localização corrigida colocou a
Barraca em uma seção muito mais íngreme da montanha do que se pensava anteriormente. A equipe então examinou relatórios meteorológicos da noite do incidente. As velocidades do vento haviam alcançado até 65 milhas por hora, com temperaturas a 30 graus Fahrenheit negativos. Estas eram condições verdadeiramente extremas, o tipo que torna a sobrevivência difícil mesmo com abrigo e equipamento adequados. As fotografias tiradas pelos próprios alpinistas mostravam que eles haviam cortado profundamente no banco de neve em um ângulo reto à encosta ao montar sua barraca, tentando criar uma plataforma nivelada e se abrigar dos ventos intensos. É aqui que tudo começa a se encaixar. O que os alpinistas estavam fazendo? Cortar no banco de neve para criar um local de acampamento abrigado, normalmente seria considerado boa prática de montanhismo. Na maioria das circunstâncias, é uma medida de sobrevivência inteligente que fornece proteção contra o vento e ajuda a ancorar sua barraca. Mas neste local específico, com este banco de neve específico, sob estas condições específicas, criou um perigo mortal que os alpinistas experientes não poderiam ter antecipado. Ao cortar no banco de neve, o grupo havia inadvertidamente enfraquecido sua integridade estrutural. Conforme a nevasca se enfureceu ao longo da noite, neve adicional foi amontoada sobre este banco de neve já comprometido. O peso continuou se acumulando e acumulando. E então, em algum momento durante a noite, enquanto os alpinistas estavam instalados em sua barraca, o banco de neve cedeu. Uma laje de neve de aproximadamente 3 pés de espessura, pesando potencialmente mais de 1.000 libras, veio caindo sobre a barraca. De cima. Os efeitos imediatos teriam sido catastróficos. Aqueles deitados nas posições mais infelizes dentro da barraca teriam sido gravemente feridos instantaneamente. O peso esmagador teria tornado quase impossível alcançar a maior parte de seu equipamento. Mas ainda mais importante, o colapso repentino teria desencadeado um medo primitivo, instintivo que todo montanhista entende, o medo de uma avalanche. No escuro, dentro de uma barraca colapsada, com neve pressionando sobre eles de cima e o som de neve se movendo ao redor deles, os alpinistas teriam acreditado que estavam experimentando o início de uma avalanche. E qualquer um que entenda a sobrevivência de avalanche sabe que você tem apenas segundos para reagir. Não há tempo para cuidadosamente reunir seus pertences, não há tempo para calçar botas, não há tempo para pegar casacos. Você corta seu caminho para fora e você corre. Você corre encosta abaixo, em direção à linha das árvores, em direção a qualquer coisa que possa fornecer proteção da neve em cascata que você acredita estar vindo. Esta não é uma decisão racional e considerada. Este é o puro instinto de sobrevivência. Assumindo o controle. Isso explica por que a barraca foi cortada de dentro. Isso explica por que os alpinistas fugiram sem roupas ou calçados adequados. Isso explica por que eles correram em direção à linha das árvores. Eles não estavam fugindo de um ataque ou uma força misteriosa. Estavam fugindo do que acreditavam ser uma avalanche iminente, e sua reação foi exatamente o que qualquer montanhista treinado faria nessas circunstâncias. Mas aqui está a realidade cruel do frio extremo. Com rajadas de vento de 65 milhas por hora e temperaturas a 30 graus negativos, nenhuma fogueira vai salvá-lo se você estiver inadequadamente vestido. O vento teria soprado a maior parte do calor para longe. A hipotermia teria se instalado rapidamente. 2. Membros do grupo, provavelmente aqueles já feridos pelo colapso da laje de neve ou aqueles que eram fisicamente mais fracos, sucumbiram primeiro. As queimaduras de 3º grau encontradas em um corpo agora fazem perfeito sentido. Foram de uma tentativa desesperada de aquecer membros congelados ficando perigosamente perto do fogo, ou possivelmente de cair em brasas quentes após a morte devido à perda de consciência induzida por hipotermia. O pedaço de
Carne encontrado na boca de uma vítima pode ser explicado por escavação terminal, um comportamento conhecido na hipotermia em estágio avançado, onde as vítimas ficam delirantes e exibem comportamentos bizarros e autodestrutivos. Em seu estado confuso, podem ter mordido sua própria mão sem perceber. Os 7 sobreviventes então tomaram uma decisão sombria, mas racional: cortaram as roupas de seus 2 companheiros mortos. É por isso que esses 2 corpos foram encontrados em suas roupas íntimas. Não é misterioso ou sinistro. É o que você faz quando a sobrevivência está em jogo e você precisa de qualquer calor adicional que possa conseguir. Os vivos precisavam daquelas roupas mais do que os mortos. Neste ponto, o grupo se dividiu em 2. 3 membros, provavelmente os mais fortes e menos feridos, decidiram voltar a subir a montanha em direção à barraca. Até agora, eles teriam percebido que nenhuma avalanche estava vindo. O perigo tinha sido o colapso inicial da laje de neve, não um deslizamento contínuo. Se pudessem alcançar a barraca e recuperar seu equipamento adequado, ainda poderiam sobreviver à noite. Mas na neve intensa, no escuro, com hipotermia já se instalando, eles nunca a encontraram. Congelaram até a morte na encosta, apenas algumas centenas de metros da salvação que buscavam desesperadamente. Os outros 4 tomaram uma decisão diferente. Escolheram construir um abrigo de sobrevivência na neve e se aconchegarem juntos para se aquecerem, provavelmente planejando esperar a noite e procurar a barraca na luz do dia. Esta também foi uma estratégia de sobrevivência racional, e em circunstâncias diferentes, poderia ter funcionado. Mas aqui é onde a peça final de terrível má sorte entrou em jogo. O local que escolheram para cavar seu abrigo aconteceu de estar diretamente acima de um riacho de montanha. Este riacho particular não congela no inverno. Em vez disso, escava um túnel profundo sob a neve e o gelo, fluindo através de uma cavidade escondida. Conforme os 4 sobreviventes cavaram na neve para criar seu abrigo, acidentalmente romperam o teto deste túnel. A estrutura desmoronou, e eles caíram aproximadamente 15 pés no leito rochoso do riacho abaixo. Então mais de 1000 libras de neve desabaram sobre eles. Isso explica os ferimentos catastróficos. Peitos esmagados, costelas quebradas, trauma craniano grave, hemorragia. Estes são exatamente os tipos de ferimentos que você esperaria de uma queda sobre rochas, seguida de ser enterrado sob peso maciço. A comparação do médico legista com um acidente de carro foi apropriada. As forças envolvidas foram similares. Os olhos, língua e lábios faltando podem ser explicados por coleta post-mortem. Os corpos jazeram sob a neve por meses antes de serem descobertos. Pequenos coletores, particularmente pássaros e pequenos mamíferos, tipicamente visam tecido mole primeiro. Esta é uma realidade desconfortável da investigação forense, mas é um fenômeno bem documentado. Os ferimentos que pareciam mais misteriosos e sinistros foram na verdade os mais facilmente explicados. Isso deixa apenas a radiação para ser contabilizada, e aqui também, a explicação é mais mundana do que as conspirações sugeririam. Um dos alpinistas havia trabalhado no complexo nuclear Mayak, o local do terceiro pior acidente nuclear do mundo. Uma explosão de resíduos radioativos nesta instalação havia espalhado contaminação por mais de 200 milhas ao norte nos Urais Orientais. Este alpinista havia, na verdade, participado de esforços de limpeza. Outro membro do grupo vivia em uma vila dentro da zona contaminada. Ambos os indivíduos estariam carregando itens pessoais e roupas que haviam sido expostos a materiais radioativos. Isso explica por que a radiação foi detectada em alguns itens de roupa, mas não todos, e por que os níveis variaram. Não houve teste de armas, nenhum incidente nuclear na própria montanha. A radiação veio com os alpinistas de suas casas e locais de trabalho. As lições que aprendemos da tragédia. Então aqui está. O incidente da passagem de Dyatlov,
despojado de teorias da conspiração e especulação. Sobrenatural, torna-se uma história de terrível coincidência e má sorte agravada por condições severas. Um grupo de alpinistas experientes tomou uma decisão de acampamento razoável que teve uma consequência imprevisível. Eles responderam ao que acreditavam ser uma avalanche com exatamente o tipo de evacuação de emergência para a qual haviam sido treinados. Eles então tentaram múltiplas estratégias de sobrevivência, todas as quais eram racionais dadas suas circunstâncias. E através de uma combinação de clima severo, roupas inadequadas e um golpe final de terrível má sorte, todos os 9 perderam suas vidas. De certa forma, esta explicação é mais perturbadora do que qualquer teoria da conspiração. Se o governo os tivesse matado, se tivessem sido vítimas de um teste de armas, se tivessem encontrado algo desconhecido e hostil, pelo menos isso significaria que suas mortes poderiam ter sido evitadas através de circunstâncias políticas diferentes ou evitando uma área perigosa. Mas a realidade é que morreram porque estavam no lugar errado na hora errada, porque cometeram um pequeno erro de julgamento sobre onde acampar, porque responderam racionalmente a uma ameaça percebida que acabou sendo menos perigosa do que parecia, e porque suas tentativas de sobreviver foram frustradas por circunstâncias que não poderiam ter previsto. É isso que torna a história real da passagem de Dyatlov tão importante de entender. É um lembrete de que a natureza é poderosa e imprevisível, que até pessoas experientes e bem preparadas podem cair vítimas de circunstâncias além de seu controle, e que às vezes não há vilão, nenhuma conspiração, nenhuma grande explicação. Às vezes coisas terríveis acontecem através de nada mais do que má sorte e a cruel indiferença do mundo natural. É também um lembrete de por que criamos teorias da conspiração em primeiro lugar. A explicação real para o incidente da passagem de Dyatlov foi proposta por cientistas em 2019, 60 anos após o evento. Por 6 décadas, as pessoas viveram com incerteza e criaram teorias elaboradas para preencher a lacuna. Algumas dessas teorias eram mais plausíveis do que outras, mas todas elas serviam uma necessidade psicológica de explicação e significado. Não gostamos de mistérios. Não gostamos de aleatoriedade. Queremos que nossas histórias façam sentido, que tenham causas e efeitos claros, que nos ensinem algo sobre como evitar destinos semelhantes. Mas aqui está o que a explicação real nos ensina. Ela nos ensina a respeitar o poder do clima e do terreno, a entender que práticas seguras de montanhismo ainda podem falhar sob circunstâncias específicas, a saber que até pessoas experientes podem cometer pequenos erros com grandes consequências, e a reconhecer que a sobrevivência às vezes se resume à sorte tanto quanto à habilidade. Estas são lições desconfortáveis porque nos lembram de nossa vulnerabilidade, mas são importantes. O incidente da passagem de Dyatlov também nos ensina sobre a importância da transparência nas investigações. Se a investigação soviética original tivesse sido mais completa, se tivessem compartilhado suas descobertas mais abertamente, se tivessem tomado tempo para explicar adequadamente o que a evidência sugeria, décadas de teorias da conspiração poderiam ter sido evitadas. O sigilo gera suspeita. Explicações incompletas criam vazios que a especulação corre para preencher. Quando governos e instituições são transparentes sobre o que sabem e o que não sabem, isso constrói confiança e reduz o terreno fértil no qual teorias da conspiração crescem. Hoje, a passagem de Dyatlov se tornou algo como um local de peregrinação. Alpinistas e turistas visitam a Montanha Morta para ver onde a tragédia ocorreu. Memoriais foram erguidos para honrar as 9 vidas perdidas. E o caso permanece um assunto de fascinação para pesquisadores, escritores e entusiastas de crimes reais em todo o mundo. A história foi contada e recontada em documentários, livros, filmes e inúmeros artigos. Tornou-se um marco cultural, um exemplo de referência de mortes misteriosas e casos não resolvidos. Mas agora sabemos que a história não está sem solução. É simplesmente desconfortável.
O mistério que cativou. O mundo por 60 anos acaba tendo uma explicação relativamente direta enraizada em circunstâncias infelizes e as realidades brutais da sobrevivência de inverno. As teorias da conspiração eram mais emocionantes do que a verdade, mas a verdade é o que devemos à memória daqueles 9 jovens que morreram naquela montanha. Igor Dyatlov, que sonhou a expedição, tinha 23 anos. O membro mais jovem do grupo tinha apenas 21. Estavam no começo de suas vidas, cheios de potencial e promessa. Não foram vítimas de conspirações governamentais ou experimentos militares. Foram vítimas de circunstâncias que poderiam ter acontecido com qualquer grupo de montanhismo sob condições semelhantes. Suas mortes nos ensinam a respeitar as montanhas, a entender o poder do frio e do vento, a reconhecer que experiência e preparação nem sempre são suficientes, e a reconhecer que às vezes a tragédia acontece sem aviso e sem razão. As únicas pessoas que verdadeiramente sabiam o que aconteceu naquelas horas finais tragicamente morreram na flor de suas vidas. Mas através de investigação cuidadosa, análise científica e reconstrução paciente dos eventos, finalmente fomos capazes de contar sua história com algo próximo à certeza. Não é a história que os teóricos da conspiração queriam. Não envolve armas secretas ou encobrimentos governamentais ou forças misteriosas. Mas é a história que eles merecem ter contada, uma história de coragem diante do desastre, de tomada de decisão racional sob estresse extremo, de amigos tentando desesperadamente salvar uns aos outros, e de alpinistas experientes que fizeram tudo o que podiam, mas foram finalmente derrotados por circunstâncias além de seu controle. O incidente da passagem de Dyatlov permanece um lembrete poderoso de que o mundo está cheio de perigos que nem sempre podemos prever ou prevenir, que a natureza é bela, mas também potencialmente letal, e que nosso desejo por explicações misteriosas às vezes nos cega para verdades mais simples. Aqueles 9 alpinistas mereciam melhor do que se tornarem o assunto de décadas de especulação selvagem. Eles mereciam ter sua história contada com precisão, serem lembrados não como vítimas de alguma grande conspiração, mas como pessoas que morreram fazendo o que amavam, cercadas por amigos, lutando para sobreviver até o último momento. Essa é a história real da passagem de Dyatlov. Não um mistério, mas uma tragédia. Não uma conspiração, mas uma série de terríveis coincidências. E talvez mais importante, não um quebra-cabeça não resolvido, mas um caso resolvido que nos ensina lições profundas sobre vulnerabilidade humana, o poder da natureza e nossa necessidade sem fim de encontrar significado mesmo em tragédia sem sentido.